A eternidade de Deus não é uma doutrina construída sobre um único versículo, mas uma verdade revelada em toda a Escritura. Existem algumas passagens fundamentais que te falam sobre isso. Por exemplo, Salmos 90. Salmos 90 foi escrito por Moisés, você sabia? Nos versos 1 e 2, o texto principal diz e fala sobre a eternidade de Deus. Ele diz assim, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade e eternidade. Ele é Deus. O que esse texto ensina? Esse texto ensina que Deus existia antes da criação. Deus não teve começo. Deus não terá fim. Se você ler lá em Êxodo 3, versículo 14, Deus diz assim, eu sou o que sou. Já falamos isso em uma das nossas lives aqui neste canal. Na série Quem Deus é. Eu te convido até a assistir. Deus não depende de nada para existir. Ele simplesmente é. Sua existência não começou em algum momento da criação. Se você ler Deuteronômio 33, 27, você vai observar que Ele é o Deus eterno. O Deus eterno é a tua habitação. O que esse texto ensina? Que Moisés chama Deus explicitamente de um Deus eterno. E o Salmos 93, verso 2 diz, desde a eternidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Você consegue entender essa profundidade? Olha o que esse texto ensina. Antes dos reinos humanos, antes da história humana, o trono de Deus já existia. Observe o Salmo 102. Se você ler nos versos 25 e 27, ele diz, eles perecerão, mas tu, Senhor, permanecerá. A criação envelhece, Deus não. O universo muda, Deus permanece, Deus não muda, Deus é imutável. Em Isaías 40, versículo 28, diz assim, o Senhor é o eterno Deus. A eternidade está ligada à sua soberania e poder. Isaías 57, versículo 15 diz, o alto, o sublime, que habita a eternidade. Deus não apenas possui a eternidade, Ele habita a eternidade. Isso é extraordinário. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui fala da eternidade do Messias. Você acredita na Trindade, não acredita? Pai, Filho e Espírito Santo? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? 3 pessoas distintas em uma única essência, único Deus. E aqui fala da eternidade do Messias. Em João capítulo 1, logo nos primeiros versículos, diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quando o princípio começou, Cristo já era Deus. Em João 8,58 diz, antes que Abraão existisse, ele diz, eu sou. Jesus reivindica para si o nome eterno de Deus que foi falado lá em Êxodo. Eu sou o que sou. Quando Moisés falou, qual é o teu nome? Ele diz, eu sou o que sou. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17 diz, ele é antes de todas as coisas.
Cristo existe antes da criação. Em Hebreus 13:8 também diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A eternidade de Cristo é nítida. Em Apocalipse 1:8 diz: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Deus é e sempre será o princípio e o fim, Alfa e o Ômega. Em Apocalipse 22, versículo 3 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Cristo compartilha dos atributos eternos de Deus. Como que você ainda pode duvidar? Deus existia antes de tudo. O Salmo 90, verso 2 diz isso. João 1:1 diz isso. Deus permanece enquanto tudo muda. Salmo 102 e Hebreus 13 diz isso. Deus continua reinando para sempre. Apocalipse 1 e Apocalipse 22 confirma isso. A eternidade de Deus significa que nunca houve um momento em que Deus não existisse e nunca haverá um momento em que Ele deixará de existir.